Bom dia, família! Bem-vindos de volta ao nosso devocional, finalizando hoje o capítulo 14. Estamos no versículo 34 do capítulo 14 e confesso para você que ao ler esse versículo, isso foi difícil para mim. Foi difícil para mim porque o desejo é de passar boa parte do nosso tempo hoje falando e comentando algumas coisas que têm acontecido na nossa nação. Mas eu vou comentar isso rapidamente, mas vou focar naquilo que de fato está por trás desse versículo, que é muito maior, obviamente, do que uma coisa que está acontecendo agora no Brasil, né? É um provérbio escrito para todos os tempos e todos os povos, aplicável, né? Ao longo desses quase 3.000 anos aí de que esse provérbio existe. Mas também com algumas aplicações para o nosso país. Eu só não vou transformar em algo político, porque não é algo político. É algo da sabedoria de Deus para a nossa vida, mas que também nos ajuda a compreender a importância de uma moralidade, de uma bússola moral para uma sociedade. E como sem essa bússola moral a gente acaba se perdendo. Vamos ler o versículo e aí você vai ver por que que a minha tendência, né, a vontade é de fazer comentários sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Não é isso que eu vou fazer, tá? Mas é a vontade. Olha só o que diz. 14:34, diz assim: A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Deixa eu só fazer um breve comentário aqui antes da gente ir para uma questão mais generalizada. Com certeza, né, existe, isso eu acho que está óbvio para todo mundo, isso não é uma colocação política, ok? É uma colocação jurídica, vamos dizer assim, né? Que existem várias infrações da Constituição Nacional que está acontecendo hoje, né? Quando você fala de justiça, não tem como você não, né, você não pensar nisso. Tem várias injustiças que estão acontecendo frente à nossa Constituição. Isso é muito sério. E quando a Constituição já não é mais obedecida, não restam muitos recursos para uma nação. E isso deve ser motivo de preocupação e deve ser motivo, principalmente para nós somos povo de Deus, de oração, ok? Crente não é chamado para se preocupar, é chamado para orar. E nós devemos orar a respeito disso, porque de fato nós temos algumas coisas preocupantes a nível constitucional acontecendo, que devem gerar um desconforto para todos nós, ok? Mas no nosso texto aqui, então, é só isso que eu vou falar sobre a questão Brasil hoje, né? Porque o texto não está falando sobre o Brasil hoje, obviamente. O texto está falando sobre coisas mais gerais. Inclusive, tem uma palavra muito importante que a gente precisa entender aqui, que também é muito útil nesse momento. Porque a nossa tendência minha também, tá? Estou dizendo que eu não tenho essa tendência, de olhar para o comportamento de algumas pessoas, e a gente poderia citar nomes aqui, no caso Brasil hoje, e dizer, cara, se aquela pessoa, né, não estivesse nessa posição, não estivesse com poder, não pudesse tomar as decisões que está tomando, não pudesse falar o que está falando, se aquela pessoa né, não existisse, vamos dizer assim, o nosso problema estaria resolvido. Mas o texto de hoje vai nos chamar para uma coisa mais pessoal. E não vai permitir a gente estar numa situação e apontar o dedo para o outro, mas vai fazer com que a gente faça uma autoanálise e olhe para nós mesmos. Vamos ler de novo? Só para a gente pegar o contexto, aí eu vou descascar aqui contigo. Olha só. A justiça engrandece a nação. Vamos começar aqui. A justiça engrandece a nação. Quando a gente fala sobre justiça, é um pouco engraçado porque a gente, no português, nós temos uma palavra, que é a palavra justiça, que pode ser interpretada de diferentes formas.
pode ser interpretado, por exemplo, da a justiça de se cumprir uma Constituição. Isso é justo, isso é correto, é uma questão jurídica, e quando tem justiça, quando tem obediência à Constituição, a nação vai bem. Isso é verdade, não há dúvida, né? Mas a palavra justiça ela pode estar falando sobre, nesse sentido, né, a justiça de um povo, a justiça de uma nação, ou ela pode também falar sobre a minha justiça. Aí a gente pega aquele versículo, né? É da Bíblia que diz que a minha justiça é como trapos de imundícia diante de Deus. A minha justiça. Pessoal, André, a justiça do André. Né? A retidão do André. Mas se você for, por exemplo, para o inglês, né, quanto mais o grego que foi escrito aqui o nosso texto, perdão, o hebraico, existem duas palavras para justiça no inglês. Existe a palavra justiça, que normalmente fala sobre uma característica, né, o de ser uma, né, uma nação justa, a justiça de você obedecer uma Constituição, a justiça de você fazer a coisa certa. E existe uma outra palavra para justiça que tem mais a ver com a minha justiça. Eu ser uma pessoa justa, eu ser alguém justo. Minha justiça diante de Deus, minha retidão, a gente diria. Ok? Então, no inglês tem duas palavras separadas, justiça e retidão. A gente sabe que quando a gente está falando de justiça, nós estamos falando do sistema, e retidão, estou falando de mim. No português não é tão claro isso. No português a gente pode falar de justiça como o sistema, a justiça do sistema, a justiça de um país, a justiça de um governo, e eu posso falar sobre a minha justiça. Aqui, no hebraico, está falando sobre a minha justiça. Não a justiça do Brasil, não a justiça do sistema, mas a minha justiça. Aí diz o seguinte: a justiça engrandece a nação. Não está falando da justiça do poder executivo, legislativo ou judiciário. Está falando da justiça individual de cada pessoa. E a somatória da minha justiça, eu, CPF, André Vargas, e você que está me assistindo aí com o seu CPF, quando você é justo e eu sou justo e nós somos justos, essa justiça coletiva do povo engrandece uma nação. Você entende a diferença? Dizer, porque o Brasil não vai para frente porque tem aquela pessoa lá que é injusta, aquela pessoa lá. E com certeza pessoas atrapalham o sistema, não estou negando isso. Mas a Bíblia aqui está nos chamando para a nossa justiça. Cara, quando o povo é justo, quando eu e você individualmente somos justos, isso engrandece a nação. É pessoal, é eu e você sermos justos. E o que a gente aprende, na verdade, é que uma cultura nacional é simplesmente a somatória das culturas pessoais de cada um de nós. Por exemplo, se um lugar é conhecido como lugar de mentirosos, Creta, por exemplo, na Bíblia, era conhecido, né, como uma ilha de mentirosos. É porque a turma cada indivíduo tinha o costume de mentir e por isso a cultura se tornou conhecida como uma cultura mentirosa. Se os indivíduos começassem a deixar de mentir, essa cultura mudaria também. Então, a cultura da nossa nação, ela tem base na cultura pessoal de cada um de nós. Ou seja, não dá para acusar o outro e não olhar para mim mesmo. E de fato, a justiça individual de cada um, ela engrandece a nação, isso é verdade. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena a gente lembrar, não quero tomar muito tempo com isso, mas existe um estudo sociológico que comprova que os 10 mandamentos bíblicos tem algumas coisas nos 10 mandamentos que se você não viver, é impossível ter uma sociedade minimamente estável. Deixa eu ler para você quais desses 10 mandamentos. Tem 4. Se esses 4 não existirem, a estabilidade da sociedade não existe. Olha aqui, ó. Êxodo 20, 10 mandamentos. Êxodo 20. Está aqui, ó, versículo 13, 14, 15 e 16. 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Se essas 4 coisas aqui, ok? Não estiverem presentes minimamente numa sociedade, a sociedade não tem estabilidade suficiente para se autossustentar.
a gente percebe quanto Deus é sábio nas suas leis, né? A gente fala, uma lista aleatória de um Deus que é um estraga-prazer. Não é uma lista aleatória, é uma lista intencional de um Deus que não é um estraga-prazer, mas que quer uma sociedade que funcione. E para ela funcionar, Deus entendia, e nós custamos entender, que se você mata, por exemplo, a sociedade não tem estabilidade. Sabe por quê? Se você pode me matar por capricho, por inveja, por querer as coisas que eu tenho, por raiva que você tem, a sociedade se torna imensamente instável. Instável. A gente percebe isso porque quando isso acontece na nossa sociedade, isso vai para a notícia. Cara, olha o que aconteceu, não acredito que um negócio desse aconteceu. Como pode uma coisa dessa? Isso desestabiliza a nossa sociedade, o nosso pensamento. Não adulterarás. Por quê? Porque aí eu não tenho confiança em você. Se o adultério acontece à torto e à direito, você não tem a base da sociedade, que é a família, a estrutura da sociedade, é a família. É pai, mãe, marido, mulher, filhos. Se isso não há uma exclusividade ali, não há um compromisso ali, a sociedade se desfaz. Terceiro, não furtarás. Por quê? Porque se o furto corre solto, vai chegar um momento em que eu vou dizer, cara, não vale a pena trabalhar, não vale a pena lutar para ter as coisas, não vale a pena ralar, sabe, sonhar, não vale a pena sonhar, porque você sonha, você batalha, você rala e a pessoa vem e furta e leva embora. Então quer saber? Eu não quero saber mais, não vou lutar mais, não vou me esforçar mais. E essa mentalidade desestabiliza a sociedade. Não darás falso testemunho contra o seu próprio, contra o seu próximo, você mentir a respeito de alguém. Sabe por quê? Porque se pode ser falado qualquer coisa, mentira, a respeito do próximo, e desestabilizar, né, a vida do cara, o caráter do cara, o compromisso do cara, e você pode simplesmente fazer isso à torta e à direito, isso também desestabiliza toda a sociedade. Por quê? Porque se a gente não pode confiar na palavra um do outro, fica difícil fazer negócios, fica difícil ter amigos, fica difícil confiar em qualquer pessoa. Você não pode confiar, você não pode construir uma sociedade. Sociedade é construída em confiança. Confiança. Então, quando Deus diz que a justiça, voltando agora para o nosso texto de Provérbios, né? Quando Deus diz que a justiça engrandece uma nação, olha aqui, ele está falando a justiça pessoal, eu ser uma pessoa reta diante de Deus, justa diante de Deus. Você ser uma pessoa reta e justa diante de Deus. Quando eu e você somos retos e justos diante de Deus, individualmente, isso engrandece uma nação. Por quê? Porque gera o substrato necessário para que uma sociedade estável e frutífera possa florescer. É isso que está dizendo. Mas olha o contraste aqui. Mas o pecado, que seria aqui o contraste da justiça, né? O pecado é uma vergonha para qualquer povo. O pecado é uma vergonha para qualquer coisa. Por quê? Ou para qualquer povo. Por quê? Não só porque é feio pecar, não é essa imagem infantilizada, mas é porque se nós nos entregamos ao pecado individualmente e permitimos isso se alastrar por uma nação, a própria nação se implode. Vai estudar o Império Romano, como que caiu o Império Romano? O Império Romano, maior império da sua época, um dos maiores do mundo e maior da sua época, sem dúvida nenhuma, militarmente impossível de ser derrotado à sua época. Mas ele implodiu internamente, ele se corroeu em grande parte porque as pessoas da sociedade se perderam no pecado. A sociedade prosperou, com a prosperidade veio muita oportunidade. As oportunidades usadas da forma errada geraram pecado e o pecado gerou a queda. Gente, esses princípios de Provérbios não são só frases bonitas. Não são uma coisa para a gente apontar para o outro, são coisas para a gente olhar para nós e dizer, cara, a sabedoria de Deus se reflete ao longo da história da humanidade. Tem um
ministro da Economia da China, que foi para os Estados Unidos antes de 2008, antes do colapso do mercado imobiliário de 2008, e ele fez o PhD dele nos Estados Unidos. Ele chegou a uma conclusão. Ele falou, cara, os Estados Unidos é o que é hoje, em grande parte, por causa da ética judaico-cristã dos Estados Unidos. Porque o sim é o sim, o não é o não. O certo é o certo, errado é errado. E você não pode passar a perna, você não pode fazer falcatrua, você não pode fazer um monte de coisa. Ele falou, cara, o sistema funciona porque os princípios judaico-cristãos infiltraram-se na sociedade, na cultura americana, de tal forma que você consegue fazer um negócio e confiar que o cara vai cumprir. Infelizmente, isso tem desmoronado nos Estados Unidos. Uma grande realidade desse desmoronamento aconteceu em 2008, quando o colapso financeiro aconteceu. Se você não sabe, aconteceu porque bancos estavam vendendo hipotecas que eram ditas serem boas e confiáveis, de credores confiáveis, e, na verdade, eram de pessoas que não tinham recurso para pagar. A bolha imobiliária estourou e grandes empresas entraram em falência porque tinha gente, olha só, ao princípio, porque tinha gente mentindo, falando que a hipoteca era boa quando a hipoteca era ruim, vendendo pacotes de hipotecas, é uma longa história, não vou entrar nos detalhes, mas pacote de hipoteca como hipotecas de alto padrão, de alta confiabilidade, quando no meio tinha um monte de hipoteca estourada, misturada no meio. E a mentira e a ganância foi o que causou a bolha de 2008 nos Estados Unidos, que gerou tanta dificuldade. Então, gente, princípio bíblico, cara, passa pela minha justiça, pela sua justiça, por a gente fazer a verdade, por a gente, aliás, falar a verdade. E o pecado, de fato, pode gerar a vergonha para qualquer povo. Diz, olha só, e o pecado é uma vergonha para qualquer povo, até mesmo para o povo americano, que sofreu muito em 2008 por causa de pecado. Então, que a gente possa, nesse tempo de Brasil, não estou negando, e abrir falando sobre isso, né? Não estou negando os erros que estão acontecendo e são coisas preocupantes. A gente deve orar a respeito disso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer ver um Brasil transformado, nós precisamos viver de forma reta diante de Deus. E influenciar outras pessoas, nossos filhos, para serem retos diante de Deus. Se eu for reto, se você for reto, se outro for reto, se a gente gerar uma cultura de retidão e de justiça, a nação prospera. E que assim seja sobre a minha vida e sobre a nossa nação também. Vamos aproveitar para orar pelo Brasil especificamente hoje? Pai, nós reconhecemos que esses princípios bíblicos, eles regem sim o destino de nações. E Deus, nós amamos o nosso Brasil, apesar dos seus defeitos e das suas dificuldades. É o país que nós amamos, o país que o Senhor nos deu. E Deus, nós oramos hoje para que nós possamos ver a justiça se cumprir, no sentido da justiça da nação, justiça entre pessoas poderosas que usam da injustiça para se beneficiar. Nós oramos, Deus, pela reversão desse quadro. Mas também, Pai, principalmente, nós oramos pela nossa justiça pessoalmente, cada um de nós. Oramos para que nós possamos ser um povo justo, homens e mulheres justos, que ensinam a justiça, que praticam a justiça, que modelam a justiça e que modelam a cultura de uma sociedade. Ajuda-nos, Deus, enquanto oramos por aqueles que estão longe, em cargos de influência no nosso país, que precisam praticar a justiça. Oro para que nós também possamos olhar para nós, aqui pertinho, e vivermos uma vida justa, santa e agradável ao Senhor. E que essa busca, Deus, seja algo que mude o nosso país. Nós oramos, Deus, pelo Brasil, confessamos os pecados da nossa nação, pedimos o teu perdão e pedimos, Senhor, faça o que promete em 2 Crônicas 7,14. Vem, Deus, e sara a nossa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Passei demais do horário, perdão por isso, tá? Deus abençoe e amanhã a gente volta de novo. Tchau, tchau.